Olá, sétimo ano, boa tarde. Estamos de volta com as aulas de português depois do breve recesso. Pelo menos deu para descansar um pouquinho. E agora a gente vai começar com tudo. Eu vou dar o meu melhor para ensinar para vocês os assuntos da língua portuguesa e espero que vocês também façam o mesmo, né? Cada um faça o seu melhor. É o último bimestre, então vamos se esforçar. Aqueles que não podem assistir às aulas pelo Zoom, mas assistir às aulas pelo vídeo gravado, eu sei que podem. E mandar a resposta dos exercícios também, das atividades, perguntar, demonstrar, né, esse interesse. Aí vai dar tudo certo. Então, nós vamos falar de 3 temas hoje. Nós vamos aprender o que é coesão em língua portuguesa, como se faz coesão e vamos aprender o que é coerência. Então, coesão e coerência são termos distintos, mas que são fundamentais para um texto bonito, bem escrito e compreensível. Então, vamos lá. Começando com o que é coesão. Então, eu vou usar, antes, falar de uma curiosidade aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a palavra texto, ela vem do latim textus e significa entrelaçar fios. Bonito, né? Entrelaçar fios. A gente pode fazer uma analogia, inclusive com essa imagem que vocês estão vendo agora. Então pense num novelo, ou seja, uma bola de fio enrolada. Pense um pouquinho nisso. Para se tornar esse belo pullover, essa blusa aqui de lã que a moça está usando, precisa que alguém entrelace os fios, certo? E a mulher faz isso por meio de agulhas especiais, que são essas que vocês estão vendo aqui, e aí sai um belo pullover, um belo casaco de lã. Bom, os fios, eles precisam estar ligados entre si para que esse pullover ou essa blusa ela fique pronta, se materialize. Nenhuma ponta pode ficar solta. Do contrário, não vai sair uma bela blusa de lã. Isso é o que nós chamamos do ato de tricotar, que é o que ela faz na imagem. Bom, o que isso tem a ver com coesão? É que a coesão não é diferente. A coesão, pessoal, é o ato de ligar as palavras, como se elas fossem fios. Então, nós ligamos as palavras e as frases, os parágrafos, usando agulhas especiais, que nós chamamos de conectores. Eles são as nossas agulhas para ligar, encadear as palavras, as frases, os parágrafos. Vamos ver 2 exemplos de conectores ou dessas agulhas especiais. O exemplo 1. O menino, espaço óculos, pediu, espaço todos colaborassem. Percebeu que está faltando alguma coisa aqui? É justamente os conectores para amarrar as palavras, as frases e os parágrafos. Olha o exemplo 2. Chegou, pediu desculpas, se atrasara. Falta o conectivo. Falta aquela agulha especial que vai amarrar os termos. Mas que palavras estão faltando nessas 2 frases? Pensa um pouquinho. Se quiser, até pausa o seu vídeo para pensar um pouco. Pausou? Retornou? Ótimo. Então, veja aí.
nós temos as palavras de, que, quando e porquê. Vamos ver como é que ele fica, os dois textos, ou os dois parágrafos, com essas palavras ou conectivos. O menino de óculos pediu que todos colaborassem. Ficou muito diferente, né? Então, essas palavrinhas que nós chamamos de conectivos, por exemplo, uma preposição, uma conjunção, elas são palavras que amarram o texto. Elas permitem que ele esteja ligado, unido. Então, elas são fundamentais para um texto claro. Olha o segundo exemplo. Quando chegou, pediu desculpas porque se atrasara. Aqui eu também tenho dois conectivos, o quando, que é uma conjunção, e o porquê, que também é uma conjunção. Então, nós vimos até agora que conectivos são fundamentais para a coesão ou a ligação, a união do texto. E vimos dois exemplos aqui, que são palavrinhas que nós chamamos de preposição e conjunção, fundamentais para a coesão. Resumindo, conjunções, preposições, advérbios são alguns dos recursos que nós usamos para a ligação, ou seja, a coesão entre as partes do texto. Basicamente é isso. Agora, baseado no que a gente acabou de aprender sobre coesão, vocês vão tentar fazer os exercícios 1 e 2 da página 6 e 7 da apostila quarto, né? A apostila do quarto bimestre. Continuando. A terceira pergunta que a gente vai responder é um pouco ao contrário. Nós vamos ver o que não é coerência. Vou mostrar um exemplo de um texto incoerente ou que não é coerente. E aí você vai saber o que é coerência à base do que não é. Olha o texto, diz assim: o quarto zagueiro Edinho Baiano do Paraná Clube foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Bom, o que esse texto tem de incoerente? Coesão ele tem, porque olha, nós temos alguns conectivos, ó. O do, por exemplo, é um conectivo. Nós temos o que é conectivo. Então, conectivos ele tem. Então, o texto amarrado ele até está. Então, ele não carece de coesão. Mas por que ele é um texto incoerente? A resposta está no finalzinho dele. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. O que isso tem de incoerente? Ora, se você olhar o contexto dessa frase, você vai perceber que o time do zagueiro, o Paraná, tomou uma surra, um balaio, né? Uma chuva de gols do Guarani. A incoerência é o seguinte: se o time já esperava por uma goleada, por que ele foi surpreendido? Por que os zagueiros foram surpreendidos? Porque eles não tomaram medidas, talvez, para fortalecer a defesa, o meio de campo, enfim, para impedir aquela goleada do Guarani. Percebeu a incoerência no que está sendo dito aqui pelo zagueiro? Provavelmente ele não pensou antes de falar. Então, isso torna o texto dele incoerente. Ser surpreendido se já esperava algo. Então, espero que vocês tenham entendido aí a base do que não é coerência, o que é coerência. Coerência é o que faz
com que as coisas que dizemos, escrevemos, faça sentido. O que o zagueiro do Paraná disse aqui não fez sentido, foi incoerente. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão ler com atenção esse texto chamado A Troca, na sua apostila. É um depoimento da escritora Lígia Bojunga, está na página 4. Nesse texto, a escritora Lígia, ela explica a importância dos livros na formação de vida dela, formação intelectual, na formação de vida. Vocês vão ler esse texto na página 4 e depois vocês vão fazer os exercícios das páginas 5 e 6, explorando o texto, que estão relacionados com o assunto da coerência. Então, isso é o que vocês têm que fazer hoje, sobre coesão e coerência. Bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau.